Deus abençoe a sua voz, Amorim. Amém, 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 Romão. Boa noite, igreja. Boa noite. Mais uma vez a gente aqui para compartilhar a palavra de Deus. Uma satisfação para nós quando temos que compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu vou usar todos os recursos aqui que eu tenho para poder comunicar aquilo que o Senhor já falou ao meu coração após a leitura do texto. O texto de Atos, capítulo 12, que lemos e que foi objeto da nossa reflexão semana passada, ele trata exatamente de um grande milagre que acontece ali. Interessante, Romão, que esse evangelho sadio, o evangelho que a gente realmente tem abraçado como uma realidade na nossa vida, ele traz alguns desafios. Você vê que o capítulo 12 que a gente estudou, ele vai falar de uma experiência de Tiago ter sido decapitado. Ao mesmo tempo, Pedro é levado à prisão e, de forma milagrosa, diz que enquanto ele estava sendo levado à prisão, a igreja de Jerusalém estava ali na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando, e Pedro é salvo. São essas dicotomias que desafiadoras, mas de forma alguma acaba demolindo a nossa fé, porque nós cremos um Deus todo-poderoso, mas nós cremos também num Deus soberano. É um Deus todo-poderoso e um Deus soberano. E nessa soltura de Pedro, uma soltura milagrosa de Pedro, um anjo o visita, leva ele pela mão, e ele caminha, e quando chega, esse milagre acontece de uma forma tão tremenda que a serva que estava ali na casa de Maria vai atender e escuta a voz de Pedro, e em vez de abrir a porta para Pedro desesperado, porque podia ter alguém atrás dele, ela vai e volta para dentro de casa e deixa Pedro lá desesperado, querendo entrar. Às vezes acontece assim, a gente ora, pede a Deus, quando o milagre vem, a gente nem acredita, e eu vou compartilhar com vocês um milagre que aconteceu em um momento de oração aqui. Nem falei com o Romão, esqueci de falar com o Romão, com meus amigos. Uma pessoa por nome Fabiano chegou para nós um pedido para a mãe dele que tinha sido diagnosticada com câncer. Ele tem frequentado a nossa igreja, e um irmão da introdução é que me trouxe essa notícia domingo. Ele falou que o moço voltou e falou assim: minha mãe está curada. E não acreditaram lá, os médicos não acreditaram. Vamos aplaudir ao Senhor, porque ele testemunhou e ele é convicto de que a oração que foi feita nesse lugar produziu os seus efeitos, e a mãe dele foi curada. E nós louvamos a Deus por ter ouvido as nossas orações. Nós cremos, e nosso coração não se envaidece de forma alguma, mas a gente crê num Deus que é um Deus que continua sendo um Deus de milagres. Agora o capítulo 13 vai trazer uma outra experiência que eu vou compartilhar com vocês, apenas a título de informação. O livro de Atos, ele é chamado Atos dos Apóstolos, mas, na realidade, o holofote está sobre dois personagens principais, que é Pedro e Paulo. Do capítulo 1 até o capítulo 12, o holofote está sobre a vida de Pedro. E, a partir do 13, então, o holofote está na vida de Paulo. E o hino que acabamos de cantar, por onde for, serei tuas mãos, aquela coisa, né? Uma melodia maravilhosa, diz que pode ser
por todo mundo ou do outro lado da rua. E nós vamos ver aqui que há um chamado para Barnabé e para Paulo para uma missão, que é a primeira viagem missionária de Paulo. Essa ênfase que nós pensamos, está aqui, vocês vão ver ali, nós pensamos nisso aí antes de acontecer todo aquele evento que, né, triste que aconteceu com a morte, tanto de policiais quanto de pessoas envolvidas em tese nos crimes ali, a semana retrasada, e 121 pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Quando nós pensamos exatamente em Atos dos Apóstolos, justiça e paz para a cidade, caindo nas graças de todo o povo, porque pensando na perspectiva de que a igreja continua sendo resposta para a cidade. O evangelho, onde ele chega transformando vidas. Ele transforma a sua vida e a proposta é que o ambiente onde você está inserido seja também transformado pela palavra do Senhor. Uma outra palavra que essa semana eu fui despertado é que sobre a ênfase da palavra de Deus. E nessa ilustração que eu acabei tendo acesso, o pastor estava falando de que a gente não pode abrir mão do compartilhamento da palavra de Deus, porque ela por si só vai produzir os seus efeitos quando a gente fala aqui aquilo que Deus já falou no nosso coração, mas ela ela in natura, ela já produz no seu coração, no coração daqueles que ouvem, já aquilo que ela desejou, que Deus desejou fazer acontecer no seu coração, e é o que a gente imagina que vai acontecer nessa noite, nesses minutos que nós vamos refletir. Quando sentei para estudar o texto, eu lembrei de algumas palavras que vão estar como pano de fundo: adoração, oração e jejum, chamado, unção, conexão e missão, universalidade do Evangelho. Para fazer a ponte, como nós falamos de oração, e a oração nunca pode faltar, no texto anterior, diz que a igreja estava orando, Romão. A igreja estava orando quando Pedro foi preso. Diz que quando ele, ao ser preso, diz que Pedro foi dormir. Então, o primeiro milagre que a oração produz é naquela pessoa pelo qual é o objeto da oração, porque ela traz paz ao coração. Quando você ora, o teu coração é transformado, seja por qualquer motivo. Você entendeu que você vai orar, você é transformado, a pessoa pelo qual você está orando também é transformada, e assim aconteceu com Pedro. Pedro foi dormir. Então, pega o travesseiro e vai dormir, vai descansar em Deus, porque Ele é quem opera o milagre. E se isso não acontecer, já o maior milagre já aconteceu, que é trazer paz ao coração, porque diz que aquela paz que excede todo o entendimento. Vamos lá. Esse texto de Atos, ele vai revelar que para o cumprimento da missão, vai ficar bem nítido que é preciso unção, pois a caminhada de fé é ardilosa. Não tem como você desenvolver qualquer trabalho que testifique o reino do Senhor sem a unção de Deus, sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Porque a todo momento nós precisamos de discernimento vindo do alto para poder cumprir a vontade do Senhor. Vamos lá no texto, então, ler
E eu vou ler da seguinte maneira. Eu vou ler Atos 13, de 1 a 16, e depois de 42 a 52. Por quê? Porque quando chega a partir do 16 até o 41, Paulo vai fazer uma síntese da história do povo judeu, desde o Egito até até Jesus, onde ele vai falar que é aquele que é o remidor dos pecados. Vamos lá. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre ele as mãos e os enviaram. Assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João Marco como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. E esse, chamando a Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Resistia-lhes, porém, Elimas, o encantador, assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego, sem ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e tateando buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O início da nossa narrativa fala de havia alguns profetas e mestres. Profeta não é adivinho. Quando a gente vai fazer algum estudo, e alguns têm algumas dificuldades de, inclusive, encontrar as diferenças desse ofício de profeta e mestre, na realidade são aqueles onde convergem. Quando eles trazem aquilo que Deus deseja falar, seja através da sua palavra, seja através de uma, que a gente chama de iluminação, de uma inspiração que o Senhor faz no coração do seu servo para poder revelar à igreja. O que é certo é que a profecia, lá segundo 1 Coríntios capítulo 14, 3, ela vem para edificar, exortar e consolar. E o que é certo também é que o Senhor sempre fala. O Senhor fala sempre. Só ouvimos, contudo, quando estamos conectados com Ele. Eu me lembro de uma situação, eu fui militar e eu tinha um recruta muito meu amigo, e ele estava num morro aqui em Sulacap. Eu não sei se agora acontece, mas tinha alguns loucos que saíam de parapente desse morro. E ele estava com um amigo que ia fazer essa aventura de saltar de parapente. Segundo ele, um dia eu o encontrei, ele falou assim: poxa, eu tentei falar contigo e não consegui. Liguei para o seu celular, mas o seu celular estava desligado. Eu falei: mas você estava me vendo? Não, estava te vendo. Eu estava de binóculo, eu estava olhando, você estava na porta da sua casa, que eu morava aqui na Sulacap, e ele estava me vendo. O nome dele é Mário, para quem não mora aqui na Boiúna, na estrada do Boiúna.
E isso parece que se encaixa. É como se eu, na mesma hora, na ocasião, pensei Deus querendo falar, às vezes, conosco, mas a gente desconectado com Ele. E a gente, e ali, esse exemplo, na realidade, diz que eles eles adoravam e jejuavam e oravam. Lá no versículo 3. O 2 fala só em jejum e adoração. O despertamento que se tem a respeito do jejum propriamente dito, quando se fala para a igreja, os teólogos são eles indicam sempre um caminho de que o jejum nunca está sozinho, ele está acompanhado da adoração, ele está acompanhado da oração, fazendo com que a gente seja despertado para a ideia de que ele não tem assim uma vocação própria em si mesmo, mas que ele é importante na nossa devoção, na nossa liturgia também. A gente encaixa o jejum como disciplina espiritual, né? Richard Foster, ele trata bastante de como a gente lida com essa questão da contemplação, da oração, e ele estimula muito a gente a essa disciplina cristã de devoção, de devocional. Isso é importante para que você fique antenado, fique ligado para aquilo que o Senhor fala. E o Senhor fala através da sua palavra e da oração. É preciso chamado de Deus, como a gente verificou, para executar a sua obra, uma obra específica. E aqui há um detalhe muito importante de como se procedeu esse chamado. Como é que isso aconteceu? Ele aconteceu na igreja, na própria igreja, e ele aconteceu com Barnabé e Saulo. Diz o texto que o Espírito disse: o Espírito, separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, havia uma comunicação do próprio Espírito Santo com as pessoas que estariam sendo destacadas e com aqueles que eram membros daquela igreja. Por isso, há um chamamento dos teólogos para que não haja, para que a gente tenha um cuidado muito grande quando alguém se coloca para a obra sem que haja uma ratificação, que se acha uma confirmação do corpo de Cristo a respeito daquela missão que ele vai desempenhar. Então, Deus não só fala com um e deixa o outro sem aquele chamado. Então é importante esse casamento. Por outro lado também, não é a igreja como instituição, como organização jurídica propriamente dito, que vai fazer esses movimentos. A gente, em todos os casos, o Espírito Santo de Deus deve estar norteando qualquer ação dessa natureza. A ideia é que sempre deve haver um vínculo com o Espírito Santo. Há um destaque muito interessante às pessoas, os personagens que estão engajados nessa atividade aí de unção, de ordenação para essa missão no texto de Atos, capítulo 13. Fala primeiro de Barnabé, fala que é profetas e mestres. Vão dizer que eles estão falando de mestres, destacando Barnabé e Saulo como mestres e os demais como profetas. Enfim, isso não é unanimidade. Mas vai falar Barnabé. Barnabé a gente conhece lá que ele é natural de Chipre. Depois vai falar sobre Simeão, Níger, de Cirene, uma cidade da Líbia, norte da África. Então, e o que se tem a respeito dessa pessoa, há alguns teólogos e historiadores vão dizer que esse é o Simão Cirineu,
aquele que carregou a cruz de Cristo. Então é um personagem que está ali dentro desse contexto. Inclusive, se destaca porque os filhos dele são bem conhecidos no meio dos cristãos, que é Alexandre e Rufo, algumas vezes citados. Tem o Lúcio de Cirene, em que os pais da igreja vão insistir que, de repente, isso seria um personagem que iria substituir o próprio Lucas, que é o escritor de Atos, mas isso não tem comprovação, mas, em tese, também seria um outro africano ali. E Manaém, o termo que se diz que é síntropos de Herodes, vai dizer o seguinte, que ele, na realidade, ele teve uma relação com um Herodes Antipas, ele era irmão de leite, ou essa palavra síntropos, como se fosse alguém muito íntimo, íntimo de Herodes, e ele se converte e, enfim, é um dos apóstolos ali. E, além deles, Saulo, que é de Tarso, né, da Cilícia, ali na Ásia Menor. Bom, a equipe, então, é destacada para fazer essa missão. A missão é destacada da seguinte forma: Barnabé e Saulo vão fazer essa missão e eles levam João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, filho da Maria, lá da igreja de Jerusalém. Bom, então a viagem ela vai acontecer, se configurar da seguinte forma: eles vão sair da Antioquia, vão para Seleucia, da Seleucia eles vão para Salamina, Salamina eles vão para Pafos. Então Salamina ali em Chipre, diz que ele percorre Chipre todinha e vai para Pafos. De Pafos ele vai para Perge, na Panfilha. Nessa cidade, João Marcos desiste da caminhada junto com eles e ali, dessa vez eles botaram ali, porque eu esqueço sempre de pedir para botar a foto, mas eu sempre envio para eles a foto. E então eles vão para ali, para essa Perge, e em Perge eles João Marcos pede, parece que vai desistir. Eu fiz algumas anotações a respeito dessa possibilidade, cogitações de que por que ele desistiu, por que João Marcos desistiu. Poderia ser, cogitações, João Marcos é da igreja de Jerusalém, uma igreja conservadora. E Paulo é o apóstolo dos gentios. Então podia ser que essa divergência de abordagem pudesse ter impresso na cabeça de João Marcos o desejo de, olha, não dá para a gente caminhar, porque essa maneira de você tocar esse barquinho aí não é comigo. E ele vai embora. Pode ter sido também porque ele não quis enfrentar a montanha, porque de lá de Perge, ele vai partir para Antioquia da Pisídia. E havia uma montanha chamada a montanha de Tauros, e essa montanha era famosa porque havia muitos bandidos, eu não sei, né? Rapaz, parece até morro né? Aqui, Rio de Janeiro, mais ou menos, ficar com medo, de repente não vai. Podia ser também, né? Podia ser também porque Paulo, tudo indica, que esse lugar era um lugar de charco. E eu vou falar uma coisa que diz respeito ao Romão, porque o Romão ele teve uma doença parecida. Parecida não, é parecido, porque aqui a doença é braba. Era uma malária, que Paulo, possivelmente em Perge, porque era um lugar muito alagadiço, pudesse ter pego essa enfermidade, que era uma enfermidade, era uma malária que eles chamavam malária crônica, que dava uma dor de cabeça terrível. E ele, inclusive, diz que até por conta dessa enfermidade, ele ficou um pouco desfigurado. E então,
há quem diga que João Marcos desiste porque entendia que era um absurdo ele doente, Paulo doente, ainda ter que seguir viagem para a Antioquia da Pisídia. Depois da Antioquia da Pisídia, ele vai para Icônio, que é onde termina o capítulo 13, o capítulo 14, que segue com a primeira viagem de Paulo. Niltinho vai fazer semana que vem, e dali ele vai para Listra, ele vai para Derbe e retorna então, e aí vocês vão saber lá. Por enquanto aqui vai até Icônio. Uma outra característica dessa igreja que envia, e também os historiadores e os teólogos que se debruçam sobre essa maneira colegiada, é exatamente porque eles estão entendendo que a igreja, a configuração da igreja primitiva, era uma configuração colegiada. Interessante, que tinha como paradigma quem? O sinédrio e a própria sinagoga, a maneira de gerir as coisas ali. Então, vocês viram que era aquele colegiado que eu já falei, que compunha aquela igreja naquele lugar, a igreja de Antioquia. O que é certo é que Barnabé e Saulo, esqueci um outro detalhe que podia ser, porque quando eles são escolhidos, fala assim, escolhido Barnabé e Saulo, né? Mas quando vai exercitar mesmo a viagem e ter o protagonismo nessa viagem, quem toma a frente é Paulo. Então, também podia ser que essa proeminência invertida tivesse causado algum tipo de desgaste para João Marcos no sentido de prosseguir. Porque, poxa, era meu primo que era o cara. Agora, porque agora já não é mais ele. Só um detalhe. O que é certo é que a gente até pode fazer a obra de Deus sozinho. Pode até, em algum momento, você ser chamado para fazer alguma coisa específica, mas não é comum. A obra de Deus sempre ela vai ensejar que a gente agregue outras pessoas para que produzir. Primeiro porque a gente, ao agregar, a gente está formando também discípulos. Está formando visões, está ensinando, compartilhando os saberes, porque nós não somos o fim de nada. Então a ideia é que a igreja seja uma igreja que produza uma mentalidade, uma identidade a partir dos contatos. Então você não pode ser isolado. E aqui não é um trabalho de um. Quando um faz alguma coisa muito específica, ele o faz em nome da igreja. E deve ser feito. Quando você inclusive convidar alguém para assim, olha só, aqui eu faço, por exemplo, a visita cantada. A minha igreja, a igreja do qual eu estou vinculado, ela faz uma visita cantada, ainda que eu seja o líder, porque você despersonifica. A ideia é destronar, colocar Jesus como centro de tudo, e não o homem. A ideia é uma igreja cristocêntrica e não antropocêntrica, ou seja, firmada no indivíduo. Por isso que a gente diz que a gente sozinho até faz as coisas com mais rapidez, mas acompanhado a gente chega mais longe. Bom, o que é interessante que nessa história ele encontra-se com um procônsul, e esse procônsul tem um assistente. E esse assistente é um falso profeta. E esse falso profeta, ele chamado Bar Jesus, e aí no árabe, que o Bar Jesus é no filho de Jesus, no caso, no aramaico, e o Elimas, ou Elimás, a origem árabe, que diz cujo significado é sábio ou mago. E ele tenta dissuadir
o procônsul das verdades que são reveladas por Paulo e Barnabé. E Paulo, cheio do Espírito Santo, declara que Elimas ou Elimás ficará cego por algum tempo, e assim foi. A nossa polidez, a nossa democracia, a nossa gentileza, ela precisa dar lugar à unção verdadeira do Espírito Santo, porque tem gente que efetivamente atrapalha a missão de Deus aqui na terra. E um homem que tem uma função de liderança, ele precisa se posicionar. Não tem como, às vezes a gente fica mesmo incomodado, mas a ideia é que tem gente que atrapalha a caminhada de fé e impede que as outras pessoas tenham acesso às verdades do reino. Paulo, cheio do Espírito Santo, toma essa providência e, em função da palavra com o sinal, o procônsul creu. Interessante que é um preparo de Paulo para falar com gente simples, como falou em Listra, e com gente procônsul, que tinha todo o conhecimento, e ele ali teve como comunicar o Evangelho de Cristo para esse procônsul, e ele aceitar o Evangelho. Em algumas vezes, Paulo ele vai falar, inclusive, para o povo, quando ele está orando, lá em Coríntios, ele vai, vez por outra, ele vai dizer que eu tenho orado por vós, para que o Senhor o encha de sabedoria e discernimento. Não basta sabedoria, tem que ter discernimento do Espírito Santo, para você saber fazer leituras a respeito do tempo em que você está vivendo, daquilo que efetivamente Deus está fazendo no meio da igreja, com o seu irmão que está ali do lado, com o ministério do qual você está engajado. Isso é importante. Paulo anuncia então o Evangelho para os judeus e gentios, e ali na Antioquia da Pisídia, ele vai fazer uma explanação a respeito desse quadro que vai revelar Cristo como a maior expressão de Deus. O que se vinha através dos profetas, agora se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque aquilo tudo que era palavra, aquilo se transforma em pessoa, é personificado na pessoa de Jesus Cristo. Agora eu vou voltar ao texto, que eu vou ler o restante do texto para os irmãos. Vamos lá. A partir do 42. Eu queria destacar só o 36. Porque o 36 vai falar sobre assim, quando ele vai fazer a narrativa da história do povo judeu, ele lembra assim, pois tendo Davi no seu tempo servido a sua geração, conforme a sua vontade. E como eu sempre falo, não há palavra desprezível na palavra de Deus. Você não pode desprezar. Isso para mim é de suma importância, porque isso aqui há uma revelação de Paulo a respeito de Davi, lá no Antigo Testamento, muito interessante, que comunica nos nossos dias. E o que é? É que a gente precisa procurar servir a nossa geração.
quais são as demandas da nossa geração. Você precisa apontar para as pessoas as respostas da vida. Aqui o texto vai dizer que Davi serviu a sua geração. Então a igreja precisa ser contemporânea e a igreja precisa ser responsiva. Contemporânea no sentido dela estar atenta às coisas que estão acontecendo no mundo, às demandas que estão acontecendo no mundo. Mas ela precisa ser responsiva, ou seja, ser a resposta para essas demandas. Vamos lá no 42. 41. Vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecei, pois operam uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, e se alguém vô-la contar. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo pediu para que no sábado seguinte lhes dissessem a mesma coisa. Interessante que eles estavam numa cidade, e vocês viram o quanto de cidade que eu disse que Barnabé e Paulo vão passar. E eu gosto muito de viagem, tive a oportunidade de me sentir Paulo à beça, um dia que eu estava vindo de Manari, estava num ferry boat com a minha moto, com mais outros missionários lá, e nós fomos abordados por um caminhoneiro que filmou a gente numa situação lá, que a gente viu uma ambulância, e nós vimos uma moça bem caidinha, né? Bem doente, e a gente pediu para orar por aquela moça. E o médico deixou, e quando nós abrimos os olhos, estava uma multidão de gente ali em volta, e aí veio esse caminhoneiro que tinha na época era só YouTube, né? Ele veio fazendo uma entrevista para botar no YouTube. Eu tentei achar, mas não achei, porque tem dificuldade, né, com as mídias, eu não consegui achar. Mas ali ele nos entrevistou, e aí a gente sentiu, depois fomos parados no meio da estrada, uma moça que queria investir no ministério, porque achou aquilo dali uma maravilha. Então, as cidades, a gente precisa estar realmente, por onde a gente passar, a gente ser realmente, propagar o amor de Deus. Ser resposta para as cidades. Quando Paulo e Barnabé, então, iam saindo da sinagoga, o povo pediu para que eles voltassem no sábado seguinte. E ao saírem da sinagoga, muitos dos judeus e dos convertidos do judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajava a que permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte, portanto, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quando a gente se propõe em abrir a nossa casa, nosso espaço, o nosso tempo. Eu tive a oportunidade, Romão, coincidentemente, em duas situações totalmente, a gente não se conhecia, ele no exército ou na aeronáutica. Em todas as unidades que eu frequentei, eu participava da União Evangélica, e quando ela não existia, eu fundava uma União Evangélica, e ali eu separava os horários de almoço para falar da palavra de Deus. E assim foi. Eu tenho uma experiência, eu vou tentar ser rápido na experiência. Eu fui convidado para o casamento da moça, já uma mulher, né, que me levou para o Evangelho, que apresentou o Evangelho para mim. Eu falei, esse casamento eu não posso faltar, porque essa pessoa, eu acho que ela mesma não sabe o quanto o Evangelho fez na minha vida. Enfim, eu estava lá. E estando lá numa das mesas, apareceu um rapaz, e com as feições assim, de japonesinho, né, e tal. Aí ele falou assim, sargento. Aí eu falei, rapaz, eu não sou mais sargento não, e tal. Mas o senhor era, sou eu mesmo, tal, Amorim, tal, isso mesmo. E então eu queria só dizer para o senhor que eu não era cristão, mas eu frequentava a União Evangélica quando o senhor estava lá, e eu ouvi muito do Evangelho de Cristo. Os anos se passaram, eu fui para o Japão, porque a minha família eu sou descendente de japonês, e lá no Japão eu conheci um pastor, esse pastor confirmou esse evangelho que foi pregado no meu coração, e eu me converti. Eu só queria dizer para o senhor assim, olha só, obrigado pelo tempo que o senhor dedicou ali. Isso anos e anos depois. É uma história que eu poderia nem ouvir,
mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Não deixe de pregar, porque isso pode transformar, como transformou a minha vida, aquela menina que falou para mim do Evangelho, e eu que falei para aquele outro, e tantos milagres que o Senhor faz. Bom, Paulo, como vocês sabem, prega então esse resumo da história dos judeus, e o povo convida então no 42, como a gente leu, convida Paulo e Barnabé para pregar no sábado seguinte. No sábado seguinte, então, reuniu-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Os judeus se encheram de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Sabe aqueles camaradas que ficam assim te olhando, você fica falando e o camarada retrucando e tu olha para a cara dele? O pregador é assim. Às vezes você vai fazer uma palestra, etc., o cara fica assim. O cara está cismado, né? Aí mexe com a boca. Isso é comum mais numa reunião, né? Quando você está muito próximo assim, a pessoa normalmente está com o braço fechado assim, né? Já está ali fazendo aquelas atitudes que você vê que ela está fechada e retrucando. Então foi o que mais ou menos aconteceu. Então, Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram, 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam Paulo falava. Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, visto, porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos de vida eterna, voltamos-nos para o gentio. Aqui está a chave. Aqui realmente há uma separação, uma divisão bem clara de que agora o Evangelho, o foco está na pregação do Evangelho para os gentios. E por isso, por esse gesto, nós fomos alcançados, graças a Deus. Pois assim nos ordenou o Senhor, e eu fiz luz para os gentios, e a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra de Deus e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Os judeus, porém, incitavam algumas mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade perseguiram Paulo e Barnabé e os expulsaram da sua região. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de quê? De alegria e do Espírito Santo. Eu fiz alguns destaques e eu vou tentar vencê-los no mais breve tempo possível. Farei mais rápido possível. Muitos judeus e estrangeiros piedosos convertidos, está ali no 43. Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Não podemos perder a oportunidade. Atos, uma resposta para a cidade, o evangelho aí sendo pregado nas cidades. O evangelho continua impactando as cidades, continua impactando os grupos sociais, e é a partir da sua igreja representada através dos membros que a gente alcança a cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho essa percepção de que as cidades do Brasil e do mundo... Jesus tinha essa vertente das cidades, né? Lá no Mateus 9, ele diz que o Senhor percorria todas as cidades e lugares, e ali ele curava, batizava e etc. Tal. Eu fico imaginando, eu que sou motociclista, eu acho que se fosse uma parada, ele ia estar aí eu ia estar lá no bonde dele, lá para pregar o Evangelho, e é maravilhoso. Eu tenho isso assim, em boa memória. Eu tenho até saudade, porque eu não tenho viajado muito. As viagens que a gente faz são duas, normalmente é Brasília e Pedro Leopoldo, aqui pertinho, em Belo Horizonte. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, blasfemavam contra Paulo e rejeitavam. Então, diante da rejeição, Paulo passa a direcionar a pregação do evangelho aos gentios, e os gentios se alegram e bendizem a palavra do Senhor, e a palavra se espalha. Mas o destaque que eu fiz foi porque os judeus escolheram as mulheres religiosas de elevada posição,
e das principais cidades, provocando perseguição. Então, o destaque aqui para mulheres religiosas significa dizer que a religião não pode ser um amuleto. Quando você vem para a igreja para você realmente ser cheio dessa alegria e do Espírito Santo para propagar o Evangelho. Não é uma fachada. Então, daí a confirmação de que é necessário, não basta ser religioso, você precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio de discernimento, de unção, para que você possa fazer uma leitura do tempo em que você vive. Paulo e Barnabé sacudiram os pós dos pés, como recomenda lá Marcos, Lucas, Mateus, lá, quando vai retratar aquilo que Jesus fala, que se as pessoas não aceitarem Jesus, eles sacudam as alparcas e ali vai. Dali eles foram para Icônio e os discípulos se encheram de alegria e do Espírito Santo. Bom, para finalizar, a igreja de Cristo cresce e se multiplica nesse mundo, apesar de todo o sofrimento. A igreja se multiplica e anda através dos sofrimentos. A graça de Cristo que nos basta, nos permite aprender, crescer, transformar a nossa realidade e a realidade que nos cerca. E é firmado nessa ideia desse evangelho puro e simples que nós anunciamos esse evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Que Deus nos abençoe nessa noite e que o Senhor possa fazer prosperar a palavra que Ele ministrou no nosso coração. Amém.